impacto que as poluições têm em nossa região. A CSN, uma das maiores indústrias do nosso país, está localizada em Volta Redonda, que no caso é o município em que moramos. E com isso pode haver muitas consequências ruins, nas quais envolvem poluição ambiental, poluição do ar, podendo influenciar mal na nossa vivência na cidade. Com o ar poluído, nós podemos acabar pegando mais doenças. Isso pode deixar nossa imunidade a doenças simples menor. Pode ocorrer poluição dos rios, poluição na fauna e na flora do município, entre outras coisas. Nós, do grupo, especulamos que devemos diminuir a poluição para que possamos viver melhor, para que possamos ter uma vida mais longa e precisamos desenvolver a tecnologia para nos ajudar ainda mais. Soluções para a poluição industrial. As medidas cabíveis para combater a poluição industrial baseiam-se no estudo profundo de práticas sustentáveis para adotar nas indústrias. O gestor deve priorizar a elaboração de planos para tratar questões ambientais, como tratamento dos efluentes líquidos e utilização de tecnologias menos poluentes. O governo também deve reforçar a fiscalização das atividades industriais em todos os setores. As relações entre empresas e ONGs ambientais são fundamentais para que a discussão do problema seja recorrente no mundo empresarial. A ética ambiental pode ajudar a sua empresa a criar projetos para tratamento dos resíduos sólidos industriais. Prestamos consultoria ambiental para organizações de pequeno, médio e grande porte em todo o Brasil. Nossos serviços incluem gestão ambiental e sustentabilidade com tecnologias e equipamentos diferenciados para evitar a poluição industrial. Entre em contato e conheça os benefícios de ser nosso cliente. Causas da poluição industrial. Falta de políticas de controle. A má aplicação de leis para controlar a poluição é uma das grandes causas do problema. Em geral, a falta de políticas eficazes das entidades responsáveis por fiscalizar as atividades industriais também carece de rigidez. Por isso, muitas indústrias negligenciam as normas ambientais e geram poluição em larga escala. Uso de tecnologias obsoletas. Em geral, as tecnologias utilizadas para tratar os efluentes dentro das indústrias são antigas e produzem grande quantidade de resíduos. Além disso, também gera elevado consumo de energético e água. Muitas vezes não há sequer um sistema de tratamento adequado para valorizar os resíduos e evitar a poluição industrial. Lixiviação dos recursos. A extração de minerais debaixo do solo pode acarretar em um depósito indevido de resíduos poluentes na superfície. Também conhecida como lixiviação, a prática é fonte de poluição do solo e dos lençóis freáticos. Poluição industrial. A poluição industrial consiste em qualquer forma de poluição que tenha sua fonte imediata de atividades realizadas por indústrias. Nesse contexto, engloba todos os resíduos poluentes presentes no ar que tornam-se nocivos à saúde humana, à fauna e à flora. Em geral, o principal agente responsável pela poluição industrial é a queima de combustíveis que libera gases tóxicos na atmosfera. A exemplo, temos o metano e cádmio, dois gases extremamente tóxicos que, se não forem devidamente tratados, acumulam-se em organismos vivos. Ademais, podemos citar a contaminação dos corpos hídricos com o lançamento de compostos químicos orgânicos e inorgânicos nos seus canais. A poluição do solo com o uso de pesticidas também é um dos efeitos prejudiciais. As principais consequências da poluição industrial são o efeito estufa, elevação da temperatura do planeta, secas, enchentes, furacões e outros desastres ambientais. Tempo para a decomposição de alguns compostos. Garrafa de vidro, 400 anos ou mais. Garrafa de plástico, mais de 100 anos. Lata de refrigerante, 10 anos. Chiclete mascado, 5 anos. Papel, 3 meses. E frutas de 6 a 12 meses. O que é poluição urbana?
Toda cidade é caracterizada pela aglomeração de pessoas. Nas grandes cidades, a concentração de pessoas gera vários detritos ou sujeiras provocadas pelas relações sociais, industriais, comerciais, culturais e residenciais. O problema da poluição urbana ocorre desde o século XIX, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial. Hoje, depois que o mundo passou por três revoluções industriais e pelo crescimento populacional, esse se encontra com uma população de mais ou menos 6 bilhões de pessoas, consumindo e gerando lixo e poluição. O lixo é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos, principalmente nos países de primeiro mundo. O exemplo é os Estados Unidos da América, que produzem cerca de 10 bilhões de toneladas de lixo sólido ao ano. Um dos principais agentes poluidores são as embalagens descartáveis. Uma maneira de diminuir a quantidade de lixo é aplicando medidas para amenizar e reduzir o consumo, reutilizando e reciclando produtos. Os lixões são grandes depósitos de lixo a céu aberto. São ambientes com grande probabilidade de contração de doenças. O mau cheiro chega a ser insuportável, por causa do estágio de decomposição dos elementos ali depositados, além de produzir chorume, que é um líquido resultante do lixo. Esse possui coloração escura e é bastante ácido. Tipos de poluição. Poluição do ar. A poluição do ar é proveniente da emissão de gases no ar: monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Esses gases comprometem a composição original da atmosfera, provocando uma diminuição da qualidade do ar que os moradores vão respirar, levando as pessoas a contrair doenças respiratórias. Os agentes poluidores do ar são as indústrias, a queima de combustíveis fósseis e as usinas termoelétricas. Chuvas ácidas. As chuvas ácidas são originadas pelo agrupamento de algumas substâncias na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre com vapor d'água, dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos, gerando um dos principais aborrecimentos da construção, que é a corrosão, destacando os monumentos históricos que sentem esse efeito. Ilha de calor. As regiões urbanizadas possuem um clima mais elevado em relação às áreas periféricas. Isso é provocado pelas construções, edifícios, pavimentações, calçadas, concretos, etc., que retém e irradia calor, aumentando assim a temperatura. A diferença entre um centro urbano e a zona rural pode variar entre os 2 graus aos 4 graus Celsius. Nas áreas de ilha de calor, o índice pluviométrico se eleva em relação à zona rural. Enchentes. As enchentes são comuns nos grandes núcleos urbanos, principalmente no período chuvoso, pelo fato das cidades serem construídas com concretos e asfaltos, o que diminui drasticamente a impermeabilização do solo. Como a água não consegue infiltrar, ela se armazena nas ruas, provocando vários e inconvenientes transtornos, como a invasão da água em empresas e residências, trazendo prejuízos financeiros e provocando até mortes. As enchentes também são decorrentes de lixo nas galerias fluviais e construções próximas a rios que transbordam, aumentando o agravante. Introdução à poluição urbana. A poluição atmosférica nas regiões urbanas tem aumentado devido à crescente atividade industrial e ao aumento do número de veículos motorizados em circulação. A qualidade do ar urbano tem causado sérios problemas às condições de vida das pessoas, das plantas e dos animais que vivem nas cidades e arredores. Elevadas concentrações de poluentes advindos de atividades industriais e do processo de descarga da combustão de veículos automotores, partículas sólidas em suspensão, gotículas de óleo expelidos pelos motores, altas concentrações de CO, CO2 e SO2 e compostos de flúor e cloro são algumas das causas da baixa qualidade do ar. Esses poluentes provêm de várias fontes, algumas emitidas diretamente de veículos automotores, outras formadas indiretamente através de reações fotoquímicas no ar.